Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu percebi que já tinha um tempo desde que eu fiz um último vídeo sobre presença, sobre estar presente, sobre sair da mente, sair do passado, sair do futuro e conseguir sentir o aqui e o agora. E, gente, é muito importante que perante a nossa vida a gente saiba ficar presente em alguns momentos, cultivar o hábito de alguns minutos por dia, ou algum tempo durante a semana, que a gente consiga cultivar a presença, cultivar um estado ali onde a gente não fique se preocupando acerca do passado, ou não fique se preocupando com ansiedade acerca do futuro, para que a gente tenha uma vida mais saudável, principalmente no âmbito de saúde mental. Para nós que estamos nessa geração, no século XXI, que estamos tão atrelados à tecnologia, nunca foi um desafio tão grande quanto agora da gente conseguir ficar presente. A gente o tempo todo, devido ao contato com a tecnologia, com excesso de informação, a gente tem mesmo um turbilhão de notícias, um turbilhão de conteúdos. A gente está o tempo todo consumindo coisas. O nosso cérebro está o tempo todo sendo estimulado, a gente está sempre agregando algo para a nossa vida, seja positivo, seja negativo, mas a gente está sempre consumindo coisas, digerindo coisas, quase que o dia inteiro. E quando a gente fica o tempo todo consumindo tudo, quando a gente fica o tempo todo tendo um estímulo muito grande de muitas informações, é comum que a nossa mente fique tagarela demais. A gente acumula tanta informação, tanto conteúdo, tantos detalhes, que quando a gente tenta ficar mais calmo, quando a gente tenta talvez meditar, ou fazer um relaxamento, ou mesmo na hora de deitar para dormir, a nossa mente ela não para, ela fica falando, fica tagarelando e não para em momento nenhum. Porque toda essa informação, ou como dizia o Osho também, todo esse lixo que a gente recebe do social, todo esse lixo, essa informação que a gente fica acumulando durante o dia todo. E aí, quando a gente para observar nossa mente, ou quando a gente tem a oportunidade de estar no momento onde a gente está mais sozinho, ou que a gente está ali sem nada para fazer, que a gente vai dormir, descansar, é comum que todo esse lixo comece a vir para fora, que a nossa mente comece a falar demais, que a gente não consiga desacelerar ela. Então é muito importante que a gente tenha períodos no nosso dia a dia, ou então durante a semana, se não for possível para você, onde você pratique essa presença, onde você pratique observar os seus próprios pensamentos, que é a meditação. Porque todo esse excesso de estímulo acaba fazendo com que a gente viva cada vez mais na ansiedade. Então a gente recebe muito estímulo, a gente recebe muita informação, ao mesmo tempo é exigido que a gente esteja sempre sabendo de tudo, que a gente sempre esteja por dentro das últimas novidades, dos últimos acontecimentos, que a gente esteja a par de tudo. E se você entra nessa ideia de ter que saber tudo, ter que ficar por dentro de tudo, você vive numa neurose, numa ansiedade constante. Aí você, por exemplo, liga a TV, você vai ver ali os noticiários, você vai receber aquela carga, aquele boom de informações negativas. Muitas vezes você vai acordar bem, aí você vai ligar a televisão, você vai ver o noticiário, dali o seu padrão de pensamento já vai piorar, porque você já vai começar a ver muita coisa ruim no período que você acaba de acordar, que é semelhante também a ver noticiários, ver notícias pesadas perto do horário de dormir. Então, que são horários onde a gente está mais suscetível a essas informações, onde o nosso senso crítico ali não está tão forte, onde a gente não está tão alerta. Então a gente absorve esses conteúdos, esse lixo, e a gente vai, né,
imbuindo a nossa mente desses assuntos. A gente vai criando padrões de pensamento mais suscetíveis com aquela informação que a gente está recebendo. Então, se a gente já liga a TV e já vê um noticiário de tragédia, de crime, informações que te deixam mal, logo de manhã, por exemplo, você vai começar a ver aquele seu dia a partir daquela ótica. Então, às vezes não vai acontecer nada no seu dia, às vezes seu dia vai ser tranquilo, às vezes vai acontecer alguma coisa boa, mas aí por você ter visto esses noticiários, por você ter consumido esses tipos de conteúdos, muito provavelmente você vai ficar falando que o mundo está perdido, você vai entrar numa onda de pessimismo, numa onda de reclamação, embora na sua vida pessoal não tenha nada a reclamar. E claro, gente, eu não estou falando aqui que a gente tem que ser indiferente com as coisas que acontecem com os outros. É muito importante, sim, que a gente tenha empatia, que a gente tenha sensibilidade com a dor do outro, com o que o outro está passando, que a gente possa ajudar na medida do possível. Só que a gente tem que sempre saber quando é o nosso limite. E muitas vezes nós não somos ensinados a ter esse feeling, a ter esse sentido de saber quando parar. E aí a gente fica consumindo um monte de conteúdo pesado, um monte de informação pesada, de notícia sensacionalista, e a gente vai consumindo isso tudo, e isso acarreta um problema para a nossa saúde mental, porque a gente só está acumulando, 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 e a gente não está sabendo esvaziar a nossa mente. E uma mente extremamente acumulada de conteúdo, de informação, de racionalização, ela é uma mente que não tem paz. Como que você vai conseguir ter acesso a uma paz se o tempo todo a sua mente está ali com um ruído mental constante? Como que você vai conseguir relaxar? Como que você vai conseguir ter momentos onde você agradece por estar vivo, onde você agradece por algo bom ter acontecido, ou por você estar ali naquele seu momento de lazer, se o tempo todo a sua mente ela está rodando num looping, ela está repetindo tudo aquilo que você já recebeu, ela está em looping com as notícias, com as situações do passado, com seus desejos do futuro, a nossa mente vive em um looping. Se você perceber, se você parar para prestar atenção no seu dia a dia, num dia, você vai perceber que você acaba pensando em uma coisa várias vezes por dia. Então a mente ela fica nesse looping. E tem momentos onde a gente está tão obsessivo com alguma informação, com algum assunto, que aquilo roda na nossa mente 24 horas por dia. E muito provavelmente quando aí a gente tenta dormir, a gente tenta relaxar, a gente tenta descansar, vai ser uma dificuldade muito grande. Então é um desafio muito grande para todos nós que vivemos numa era mais tecnológica, com muito acesso à informação, com uma globalização muito intensa do que já foi antes. É um desafio para a gente conseguir se manter presente, conseguir ter uma boa sanidade mental, para a gente conseguir se manter no eixo, para a gente não ter crises de pessimismo, de reclamação, de ansiedade. É um grande desafio para a gente. Só que os desafios na nossa vida, eles vêm para nos fortalecer. Eles não vêm para que a gente se vitimize e reclame e se sinta subjugado. Nem muito menos para a gente ficar fazendo o papel de vítima. Os desafios, eles vêm principalmente para que a gente possa aprender as lições e que para a gente possa evoluir enquanto espírito. Então, se a gente está vivendo numa era com tanta tecnologia, com tanta informação, sejam verdadeiras, sejam falsas, com tanto conteúdo, com tanto estímulo o tempo inteiro do nosso cérebro, do nosso pensamento, do nosso raciocínio, em detrimento de uma poesia, de uma intuição, de um momento de lazer, de um momento de vácuo, de silêncio, o nosso treino é conseguir criar um espaço na nossa vida onde a gente consiga esvaziar a nossa mente. E se você vai pela inércia, se você nunca tem um tempo para ficar sozinho, para observar os seus pensamentos, para se esvaziar do lixo social que você consumiu, você vai ficando cada vez mais bitolado, você vai ficando cada vez mais distante de você mesmo, você passa a viver uma vida mais sem sentido, porque você tá ali cheio de pensamentos, de ideias de todos os tipos. É como se a gente tivesse. É como se todas as informações,
todas as ideias, as frases, os assuntos a gente jogasse para dentro da gente. Então a gente não sabe o que é o nosso pensamento, a gente esquece quais são os nossos valores, quais são os nossos ideais, qual a definição de certo e errado para a gente, o que faz a nossa alma vibrar, o que traz alegria para a gente. A gente esquece essas coisas, porque a gente está cheio de vozes sociais dentro da nossa cabeça. A gente está com voz do jornalista da TV, a gente está com a voz na nossa cabeça do pessoal do nosso trabalho, a gente está com informação na nossa cabeça da nossa família, da televisão, da série, da internet, da rede social, do post, do vídeo. A gente está cheio de informações que vieram de fora. E aí, se a gente se deixa continuar acumulando informações, a nossa voz interior, a voz da nossa intuição, a nossa verdadeira voz, os nossos verdadeiros pensamentos ficam soterrados, fica tudo muito embaralhado, você fica cada vez mais atordoado, mais confuso, você não consegue se concentrar direito, você não consegue relaxar, você está o tempo inteiro em constante tensão, em constante estresse. E se você não consegue parar em algum momento, uma hora você vai ter que parar obrigatório, porque o corpo ele pede, é uma necessidade do corpo, é uma necessidade da nossa mente, que a gente consiga ter momentos de lazer, que a gente esteja presente. Então, se você não consegue criar esse hábito na sua vida, se você não consegue se esvaziar algumas vezes durante os dias, ou algumas vezes durante a semana, você vai entrando num estresse, numa tensão tão grande que uma hora pode ser que chegue no pico. E aí a gente vai ter o burnout, a gente vai ter algum problema de estresse muito grande, a gente vai ter uma crise de ansiedade, vai ter um súbito ataque de raiva, uma revolta, uma insatisfação tremenda na sua vida, porque você não aprendeu ainda a ter momentos de solitude, a ter momentos onde você consegue se esvaziar de todo esse lixo que você acumulou durante o seu dia, durante a sua semana e durante a sua vida. E como que a gente faz para conseguir ficar mais presente, para conseguir se esvaziar de todo esse lixo que a gente acumula das outras pessoas? A gente nunca vai perceber que jogam pra gente se a gente não parar para observar. Então a gente precisa começar a observar os nossos pensamentos, parar de ficar levando todos os pensamentos, todas as coisas que entram e saem da nossa cabeça a ferro e fogo. É a gente conseguir observar o pensamento. Nós não somos os pensamentos. Eu explano isso muito nos vídeos aqui do canal. Da gente entender que a gente não é os pensamentos. Se você consegue perceber um pensamento chegando e saindo da sua mente, se você consegue perceber um pensamento estranho que você acabou de ter, então você não é o pensamento, você está por detrás do pensamento. Só que se você se identifica, e você pode fazer isso, é um livre-arbítrio seu, se você se identifica com o pensamento, você pode achar que tudo o que sai da sua cabeça, tudo que entra e sai, tudo que a sua mente ela fabrica, é de fato uma verdade, é de fato o que você está pensando. Você vai viver constantemente com a sua identidade atrelada ao seu pensamento. E qualquer tipo de pensamento que vier na sua cabeça já vai desencadear em você uma emoção, um sentimento automático, e você já vai entrar naquele modo sentimental. Então, por exemplo, se você já tem um pensamento de raiva perante alguém, se você está identificado com seus pensamentos, com a sua mente, se você não percebeu esse pensamento chegando, se você não percebeu se você não teve essa presença para observar o momento que o pensamento chegou e você está atrelado, está identificado com esse pensamento, no momento que vier um pensamento de raiva, automaticamente você vai se imbuir de raiva e aí você vai querer tomar uma atitude com raiva. Diferentemente aconteceria se ao pensamento de raiva chegar, você tomasse consciência desse pensamento. Você simplesmente, de uma forma figurativa, iria dizer assim: opa, esse é o pensamento de raiva. De onde que ele veio? Por que que ele está aqui? Você ia
de uma certa forma, nesse momento, se desvincular do pensamento. Você não ia achar que você é o pensamento, ou não ia achar que o pensamento, por estar na sua cabeça, é verdade. E aí, essa reflexão, essa indagação interior, iria fazer com que você não precisasse entrar na raiva e nem precisasse ter atitudes através da raiva. Então, se você tem um pensamento de tristeza e você não está consciente dos pensamentos, você vai sentir tristeza e essa tristeza vai, muitas vezes, que você comece a reclamar sobre a vida, que você se sinta como vítima. Então, a gente precisa saber observar os pensamentos. A gente precisa saber criar um espaço entre nós e os pensamentos. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil, porque a gente está numa sociedade, num momento do mundo que está com muita informação o tempo inteiro. A gente é estimulado o tempo inteiro a pensar, raciocinar, a estar sempre antevendo, se precavendo contra tudo. Então a gente está o tempo todo rodando ali no 220, o tempo todo pensando, maquinando, intelectualizando para poder se proteger, para poder resolver algum problema, para poder, antes que o problema chegue, você já ter a solução, você ter se preparado para evitar um monte de outros problemas. Então você vive pilhado, a gente vive pilhado, a gente vive em tensão, a gente vive uma tremenda ansiedade o tempo todo, porque a gente está sendo o tempo todo estimulado. A gente vê série, a gente vê televisão, a gente mexe no celular, a gente entra em rede social, a gente lê livro, e nada contra essas coisas. Só que a gente precisa de um tempo para a gente se desvincular de toda essa informação que a gente está consumindo de forma desenfreada. Porque senão, se a gente só consome, 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 a gente perde o filtro. E aí a gente começa a consumir coisa que vai fazer mal pra gente, coisa que não nos faz bem, coisas que abaixam a nossa vibração, abaixam a nossa energia, coisas que nos conectam a pensamentos destrutivos, pensamentos de reclamação, de vitimismo. A gente precisa desse espaço, principalmente também, para a gente conseguir filtrar. A gente tem um limite até onde a gente consegue filtrar. Se chegam 10 informações pra gente, a gente vai conseguir filtrar. Se chegam 100 informações pra gente, a gente vai ter mais dificuldade. Se ao tempo todo tá chegando 1.200 informações a cada segundo, como que a gente vai filtrar todas essas informações? A gente vai absorver sem saber. E aí a gente vai ficar rodando rodando através desse lixo social, desses pensamentos intrusivos, desses pensamentos compulsivos. A gente vai viver pilhado porque a gente absorveu, a gente não teve capacidade de filtrar tudo que a gente consome, porque é muita coisa, não tem como. Por isso que é importante a gente ter esses momentos de resguardo, ter esses momentos de introspecção, momentos onde você tá ali sentado na sua cama, deitado, perto da hora de dormir, onde você começa a observar o que está na sua cabeça. E aí, observando o que está na sua cabeça, você vai observando o que tipo de coisas você tem consumido durante o seu dia. Então, às vezes, você trabalha, você vive um dia de trabalho muito desgastante. Quando você chega em casa, a sua mente continua rodando o trabalho, você se sente trabalhando, você já saiu do trabalho fisicamente, mas a sua mente está ali trabalhando. Quem nunca sonhou que já estava trabalhando? Então a gente tem que ter esses momentos de relaxamento, onde a gente faz um exercício de respiração, onde a gente fica presente, começa a observar os nossos pensamentos, entende naquele momento, relembra que a gente não é os pensamentos, para que a gente possa saber o que está passando na nossa cabeça e quais as coisas que a gente tem se conectado durante o nosso dia a dia, para que a gente não seja um refém de todas as informações e estímulos que a gente recebe o tempo inteiro. Então, nesses momentos de lazer, nesses momentos onde você tem essa possibilidade, você tem tempo livre, procura sentar ou ficar deitado, se for melhor para você, para sua coluna. Procura ficar ali num momento onde está você com você mesmo, sem distração, sem celular, sem música, sem nada. Simplesmente começa a fazer um exercício de respiração. Inspira com o nariz, expira pela boca, mas não é fazer 10 vezes,
Faz durante alguns minutos, 2, 3, 4, 5, 10 minutos de respiração. Se você fizer 10 respiraçõezinhas, dependendo do seu estado mental, da sua ansiedade, isso não vai resolver. Então não adianta fazer 1 minuto só de exercício de respiração, ele não vai te ajudar a acalmar sua mente. Você precisa fazer durante um tempo, dependendo da sua ansiedade, da sua tensão, para que você consiga se relaxar. E aí você vai fazendo essa respiração durante 5 minutinhos. Em algum momento, você vai começar a relaxar. Os ciclos da sua mente vão começar a diminuir. Os seus pensamentos vão desacelerar e você vai começar a perceber que chegou uma calmaria para você. Quando essa calmaria chegar, você pode aproveitar esse período para meditar. Então, quando você está fazendo exercício de respiração, você não está meditando. Então, aquele exercício de respiração vai servir como uma pré-meditação. Se você quiser também, nesse período, você pode botar uma música que seja relaxante enquanto você faz o exercício de respiração, ou pôr, então, uma meditação guiada para servir como pré-meditação, para você conseguir relaxar. Porque às vezes você vai sentar, vai tentar meditar, você não vai conseguir. Então, você faz esse relaxamento. Quando você sentir uma baixa no seu nível mental, aí você entra na meditação, que é o quê? Você vai ficar em silêncio corporal, ou seja, você vai ficar sem fazer nada no seu físico, no seu corpo, sem mexer nada, vai ficar ali sentado. Não precisa fazer posição de lótus, não precisa ficar numa posição desconfortável. Se quiser fazer sentado, deitado, da posição que você preferir, melhor. Desde que você não durma. Então aí você fica em silêncio físico, sem fazer nada. Em silêncio mental, você vai ter pensamentos, só que você não vai estimular eles. Ou seja, você não vai ficar pensando nos boletos que você tem que pagar. Você não vai ficar pensando nas coisas que você tem que fazer. Você não vai ficar pensando nos eventos que tem amanhã para você ir. Você não vai ficar pensando no seu trabalho no seu dia de trabalho que passou. Você não vai ficar pensando numa briga, numa situação X que aconteceu na sua vida. Você não vai ficar preocupado com seus desejos, com as suas ansiedades. Você vai, naquele momento, ter pensamentos? Vai ter sim, só que você não vai cultivá-los. Ou seja, chegou um pensamento do boleto que você tinha que pagar até ontem, o que você vai fazer? Vai perceber. No momento que você perceber que você está pensando sobre o boleto, você deixa ele embora, você para de pensar sobre ele e você volta para cá. Então, tipo assim, é como se você está aqui parado, sentado. Aí passa alguém. Essa pessoa que passou é o pensamento. E aí, quando passa essa pessoa, você automaticamente já começa a seguir ela. Só que aí, quando você percebe que você começou a seguir a pessoa, você tem que parar e voltar aqui para a cadeira. Então, é como se fosse isso. Quando você está seguindo os pensamentos de forma automática, você está seguindo todas as pessoas que passam por você. Quando você perceber que você está seguindo esse pensamento, você fala, opa, peraí, deixa eu voltar. E volta. Vai vir outro, você vai seguir, você fala, opa, volta. Entendeu? Não vai cultivar os pensamentos. Os pensamentos, as pessoas vão continuar passando. E aí você vai treinando a voltar. A questão não é não seguir, é voltar, entendeu? Então, se você segue ele, se você tem vários pensamentos, não é o problema. Você não precisa se culpar, se martirizar. Simplesmente a questão é o voltar, não é o ir. Então, teve um pensamento sobre o boleto, sobre o bolo, sobre o trabalho, sobre alguém. Volta no momento que você percebeu. Se você continuar fazendo isso durante alguns minutos, você vai perceber que antes para você os pensamentos eles pareciam estar em cadeia. Então é como se os pensamentos eles viessem um atrás do outro, como fileirinha. Então você pensa numa coisa e você volta, aí já vem outra, você volta, já vem outra, você volta. Com o período você vai percebendo que vai existindo um intervalo entre esses pensamentos, como se eles começassem a se distanciar. Quanto mais você faz isso, quanto mais você treina a meditação, mais esse intervalo vai aumentando. E esse intervalo é de milésimos de segundo. Só que quando eles começam a se espaçar, mesmo nesses milésimos de segundo, você consegue entrar em contato com a sua paz interior. Você consegue relaxar intensamente. Então,
A questão não é ficar 1 minuto sem um pensamento, é aqueles pequenos milésimos de segundo onde os pensamentos se desconectam, se distanciam. Esses breves instantes de presença plena é o que te traz aquele revigoramento interior, é o que te traz aquele relaxamento profundo, aquela sua conexão com o seu centro, com a sua essência. É onde ali você é banhado por bons sentimentos, por uma sensação indescritível. E é isso que a gente busca na meditação, criar esses intervalos entre os pensamentos e ficar distante deles, para você conseguir entrar de fato na presença, você conseguir se desvincular de uma certa maneira dos pensamentos, que você relembra quem de fato você é. Você é o observador, você não é os pensamentos. E aí você entra nesse estado de presença. Quando você termina a sua meditação, você vai perceber que você está mais calmo, mais centrado, mais prudente, você está um pouco mais presente, atento, pleno. E aí você pode, naquele momento, você não precisa sair desse estado logo após a meditação. Você pode continuar ali se você preferir, ou se você quiser fazer alguma atividade, você pode fazer nesse estado. Então, por exemplo, terminou a meditação. Eu tenho uma louça lá para lavar. Você pode ir lavar a louça no mesmo estado que você estava antes, de ansiedade, de preocupação, de pensamentos, ou você pode aproveitar que você meditou e aí, estando mais centrado, lavar a louça centrado, presente. Eu tenho que arrumar a minha cama. Você pode arrumar a sua cama ansioso, pensando em várias coisas, ou você pode aproveitar que você meditou, relaxou sua mente e, enquanto você arruma a sua cama, você continua naquele estado presente. Então é assim que a gente entra em presença na nossa vida, criando esse intervalo entre os pensamentos, criando um momento de introspecção, de reflexão. Com o tempo e a prática, você vai perceber que você já não precisa necessariamente ter feito a meditação para você entrar nesse estado. À medida do seu treino, em alguns breves momentos, os seus pensamentos vão se espaçar. E aí você vai entrar no centro de novo. Você vai entrar em contato com a sua intuição de novo. E aí você vai poder ter entrado no estado meditativo de novo, que é o estado que acontece após a meditação. E aí, com esse treino, você vai aprendendo, primeiro, a ter um filtro mais forte perante o que você consome, perante as informações que você recebe. Então, nem tudo já mais entra, você já consegue ter uma presença ali dentro de você que está sempre observando os pensamentos e se torna quase automático. Então, o pensamento já vem, você já observa ele. Isso se torna um hábito na sua vida. O tempo todo você passa a se observar. E além disso, você vai percebendo que, além de você não consumir mais tudo, de você ter um filtro mais forte, você percebe que você já tem uma paz maior, um relaxamento maior. As coisas externas já não te afetam tanto, porque você está no seu centro, você está no seu eixo. Então, como você está no seu eixo, você está equilibrado aqui na vertical, as coisas que vêm até você já não te desestabilizam tanto, porque você está aqui equilibrado. Mas antes você estava para lá, para cá, você estava para cima, para baixo. Você estava na horizontal, estava no passado e no futuro. Então, qualquer coisa que vinha já te desestabilizava, já te deixava ansioso, preocupado, já te deixava com ansiedade sobre o futuro, já te traziam culpa sobre o passado, arrependimento, mágoa, raiva. E aí você vai entrando no seu eixo. Por isso, gente, é muito importante que a gente tente. Se a gente não conseguir de primeira meditar todos os dias, que a gente tente meditar pela semana, ou que a gente tente meditar de forma esporádica, mas que a gente tente, porque senão a gente vai acumulando cada vez mais informação e a gente vai ficando cada vez mais desestabilizado e cada vez mais desconectado da gente mesmo. A gente vai viver num turbilhão, a gente vai seguir qualquer coisa que vier na nossa cabeça, a gente vai seguir qualquer opinião que alguém der pra gente,
porque a gente está desconectado da gente mesmo e aí a gente segue como um robô. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha trazido alguma reflexão para o seu dia a dia. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.